Meus amados irmãos, eu vos saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, de mais uma vez estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus. Nessa oportunidade, estudando mais uma vez a revista da Escola Dominical, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E essa lição que tem trazido tanto crescimento para a nossa vida espiritual, não é verdade? Agradecemos a Deus pela direção que deu, o direcionamento que deu ao pastor Douglas Batista, que é pastor presidente ali da igreja em Brasília e que tem as suas atividades junto à CPAD, tanto é que nos presenteou com a lição da Escola Dominical, que tem trazido tanto crescimento às nossas vidas, às nossas vidas espirituais. Então, irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo que temos aprendido até hoje e hoje estaremos estudando mais uma lição, certo? A lição desta vez é a de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Então, irmãos, o textuário da nossa lição diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está escrito em Efésios capítulo 4 e o versículo 1. Efésios capítulo 4 e versículo 1. A nossa verdade prática, por sua vez, diz o seguinte: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então aí a gente vai ver, irmãos, como é formado. Hoje nós vamos aprender como é formada a unidade da igreja, A unidade da igreja. Como é que isso aí se forma? Porque depois nós vamos ver daqui a instantes na nossa leitura falando muito a respeito de unidade, certo? E para que haja esta unidade é necessário nós entendermos alguns atributos que fortalecem essa unidade e são essenciais para esta unidade. E a nossa leitura diária, eu vou deixar aqui do lado, os irmãos podem dar uma pausa e ler aqui ao lado, tá certo? Então aí são os textos que vão fortalecer, vão calcificar, os nossos ossos para entendermos durante a semana do que estaremos tratando aqui na nossa lição. Durante a semana a gente estudando esses textos facilitará mais quando chegar aqui no final de semana, no domingo, a nossa compreensão da leitura e de tudo o que nós estaremos estudando, tá certo? Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em dois textos, Efésios e Colossenses. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e
crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém, meus irmãos? Então esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Então, do que se trata esta unidade da igreja? A unidade da igreja, irmãos, é formada, como nós já aprendemos em outras situações, que a igreja, ela agora é ambos os povos Deus tornou um. Então ele fortalece a igreja através da unidade. Já que nós agora sabemos que não existe judeu nem grego, já que agora nós sabemos de ambos os povos Deus tornou um, fez um, agora precisamos de saber como conviver, certo? Aí então é onde a gente vê que essas 3 últimas lições da nossa escola bíblica dominical, da nossa revista, né, do trimestre, ela vem atuar agora de forma prática. Já falamos a respeito das bênçãos que nós recebemos da parte de Deus, certo? Da bênção do Espírito Santo, da salvação, né? Da unidade da igreja. E essa unidade agora, como é que ela se calcifica, como é que ela se fortalece, como é que ela tem resistência, né? Precisamos entender isso também. E como é que a gente vai aprender? Pela palavra de Deus, tá certo? A lição da escola dominical vem nos ajudar nesse sentido. Então observe aí o seguinte, que nós temos através do Espírito Santo, bênçãos da parte de Deus como os dons espirituais e o fruto do Espírito para a nossa vida. É Ele quem nos vai dar o fruto do Espírito, nos dá as características que um cristão genuíno tem, e essas características elas vão nos fazer brilhar no mundo, certo? O fruto do Espírito é que nos faz brilhar. A vida produzindo o fruto do Espírito Santo vai nos dar capacidade de revelar a Jesus na igreja, em mim e você que somos a igreja. E aí isso acontece com a união, a unidade da igreja, a igreja sendo uma. O que o ímpio ou o que o não crente vê em um crente, ele precisa ver também em outro, no outro, em todos os crentes. Ou seja, aqueles que são testemunhas de Cristo, que são exemplos de Cristo. Então essas características que surgem na nossa vida cristã, ela vai aparecer como fruto do Espírito Santo, certo? Os dons espirituais, eles servem para revelar a igreja, eles servem para fortalecer a igreja, para edificar, exortar e consolar a igreja, né? O Espírito Santo, ele vem atuar dessa forma. A palavra de Deus, ela vai edificar, exortar e consolar. Agora, de forma prática, como é que nós vamos colocar de forma prática isto para os que não são crentes? Através do fruto do Espírito, tá certo? E o que é o fruto do Espírito? Lá, quando nós estávamos fazendo o discipulado, né, eu acredito que todos os irmãos que estão nesta classe já fizeram o discipulado, a gente aprende que o fruto do Espírito é mas que tem 9 características. Não foi assim que aprendemos? Então, o fruto do Espírito é Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele tem 9 características, certo? O amor tem 9 características. O fruto do Espírito, resumindo, ele é o amor. Agora, o amor, ele pode ser produzido através de 9 características. Só fazendo um breve resumo do que a gente aprende no discipulado, né? Mas aí a gente sabe que tem o amor, a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança, não é assim? Então esses são, aliás, estas são as características do fruto do Espírito. Glória a Deus, né? Elas é que precisam ser evidenciadas no viver cristão. Na vida do crente precisa ter tudo isso, certo? E hoje, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, na lição de hoje, nós entendemos que ele falou para os Efésios de forma direta que eles precisavam desenvolver algumas características que revelam, né, o fruto do Espírito, que revela a unidade da igreja. E qual foram estes? Humildade, mansidão e longanimidade. Aí você diz, epa, peraí, mas das 9 características do fruto do Espírito não tem humildade, porque o Senhor falou em humildade. Calma, que hoje nós vamos entender bem isso aí, tá certo? Eu espero que esse vídeo não fique longo, tá certo? Eu espero que ele venha a ser bem resumido, porque eu tenho feito de tudo para resumir nosso vídeo, e mesmo assim fica com 40, 45 minutos, mas não é isso que eu quero. Infelizmente a gente vai falando, dando a explicação e acaba passando aí do tempo que a gente previa, tá certo? Mas vamos lá. Na nossa lição a gente vê aqui que o primeiro tópico fala a respeito da humildade. Então dessas três características da unidade que vamos estudar, a primeira delas vem falando de humildade. E aí a gente vai lá no dicionário online, para que você não perca tempo, eu já vou dizer aqui que a humildade no dicionário online diz que é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, quando a gente fala a respeito de humildade, está reconhecendo a nossa limitação. Uma pessoa humilde, ela reconhece que é limitada. E aí onde corre o risco, a gente não pode, quando falar de humildade, em olhar para uma pessoa e dizer assim, aquela pessoa é humilde. Tomemos cuidado com o sentido desta palavra, tá certo? Por quê? Porque algumas pessoas, quando veem uma pessoa pobrezinha, remelenta, está lá jogada como um indigente da sociedade, né? Um mendigo, uma pessoa que está à parte da sociedade, aí as pessoas dizem, rapaz, aquela pessoa é tão humilde. Não, mas calma, ela é uma pessoa simples, uma pessoa sem recursos, mas humilde talvez ela não seja, tá certo? Então, pobreza não é sinônimo de humildade, tá bom? A palavra humilde, ela tem outro significado. A palavra humilde, ela significa pessoa que sabe que tem limitações. Então, quando eu vejo as minhas limitações e reconheço isso diante dos outros, dizendo realmente, dizendo para mim mesmo, não, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições, eu não sou assim, mas todos que estão ao seu redor sabem que você é, mas você mesmo, de forma espontânea e não querendo ser hipócrita, você reconhece que você não é capaz, certo? Um exemplo, uma pessoa que vai exercer uma função de líder, quando a pessoa é chamada para exercer a função de líder e ela baixa a cabeça e diz diante de Deus, a primeira coisa, meu Deus, está me chamando para essa função, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho condições para fazer isso. Ela está sendo humilde diante de Deus. É isso que Deus quer. Quando a pessoa reconhece que nela não tem condições para desenvolver um certo trabalho, mesmo ela tendo, mesmo Deus sabendo que ela tem, mas ela diz, realmente, Senhor, eu sei que eu não tenho condições, mas eu me coloco à tua disposição. Se o Senhor quiser fazer algo comigo nesta área, o Senhor faz. Se não, o Senhor me tira e coloca outro. Então isso aí irmãos, é uma característica de quem é humilde, tá certo? É reconhecer
as suas limitações. Uma pessoa humilde, ela reconhece a sua incapacidade para desenvolver alguma atitude, mesmo que ela tenha, mas ela reconhece e ela se mostra como precisando de ajuda, precisando de outro para poder desenvolver o que foi chamado para fazer. Tá certo, irmãos, eu vou fazer isso porque o meu líder está me chamando, mas para desenvolver isso eu vou precisar da ajuda dos outros. Olha aí que exemplo de humildade, né, irmão? Então, humildade é reconhecimento das próprias limitações, tá certo? Na vida de Jesus, quando a gente já vê no Novo Testamento, na vida de Jesus, a gente já vê algo diferente, porque Jesus disse que era humilde de coração, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele disse. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, não é assim? E encontrareis descanso para vossas almas. Então aí Jesus expressando dizendo, eu sou humilde, então eu sou um exemplo. Em outra parte ele diz, eu vos dei o exemplo. Então exemplo de humildade de Jesus, tá certo? E aí a gente vê que Jesus, mostrando a sua humildade, ele disse uma certa expressão. Ele disse o seguinte, Filipenses capítulo 2, o versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu me apego tanto a esse versículo, irmão, porque é muito importante. Nós devemos agir dessa forma. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando a gente faz isso, não tem como a gente se enrolar diante de situações de maneira coletiva. Quando você estiver trabalhando com outras pessoas, quando você estiver fazendo algum trabalho específico na igreja ou até no seu trabalho, na escola, na faculdade, quando você se porta considerando os outros superiores a você, então você vai perceber um diferencial, porque a responsabilidade sobre você diminui. Que todo mundo quer ser líder, todo mundo quer saber demais, todo mundo quer fazer demais, né? E quando no meio de um grupo as pessoas todas elas querem ser, querem fazer, e você se coloca em certa posição, vai fazendo ali de forma tranquila, o que você sabe que é o líder, mas você vai fazendo de forma ponderada, tranquila, e deixa lá o que acontecer. Mas depois, quando eles virem que estão se colocando numa posição que não é deles, então, todos vão precisar baixar a cabeça. Você ali na sua fazendo o que precisa fazer, os líderes de verdade que deram certo, eles ao invés de obrigar, ao invés de dar ordem, eles aconselham, eles orientam como fazer, às vezes até vai fazer com aquele que está ao seu lado. Assim a gente vai vendo uma unidade. As pessoas elas vão formando o que precisa ser formado, fazendo o que precisa ser feito, sem precisar de estar sendo pesado, sem aquele clima pesado, sem aquela dificuldade, certo? É isso. Então, nada que a gente for fazer, a gente deve fazer forçando o próximo. Então, quando a gente coloca esse versículo aqui, olha, considerando cada um, o outro ou os outros superior a si mesmo. Se eu considero o outro superior a si mesmo, eu sou líder. Mas se eu considero o outro como meu líder, o que é que vai acontecer? Eu vou respeitá-lo, eu vou fazer o possível para não falar palavras ásperas com ele, eu vou tratá-lo bem, né? Ninguém trata mal o líder, trata? Quando trata, já sabe que vai levar uma rebordosa, né? Então, quando nós estamos tratando com o nosso líder, a gente sabe que existe um certo controle até nas palavras. Da mesma forma, quando a gente vai fazer qualquer coisa, cada um considere o outro superior a si mesmo.
Peguei muito esse versículo aqui, que é muito importante. E eu faço isso para tentar aprender com Jesus a ser humilde, né? Não cheguei a ser nem aos pés de Cristo, ainda cheguei, mas é um esforço constante que nós precisamos fazer, tá certo? Todos nós precisamos lutar e exercitar diariamente a nossa humildade. Um certo dia uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu sou muito humilde, mas pense que eu sou humilde demais. Eu sou humilde demais. Epa! Quando uma pessoa dizendo que é muito humilde, que é humilde, a gente já está vendo que ela não é, né? Só em dizer que é humilde, a gente já está percebendo que essa pessoa não é humilde. Mas aí, a verdadeira humildade, diz aqui no texto da lição, que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então, como eu disse a vocês, o Espírito Santo que traz unidade à igreja, que dá os dons espirituais e que produz o fruto do Espírito, é Ele também que nos faz ser pessoas humildes. Mesmo a humildade não estando sendo listada com as outras características do fruto do Espírito, mas aqui diz que está associada à verdadeira mansidão. Então, uma pessoa humilde, como Jesus ensinou a se tornar humilde, ensinou que nós devemos ser humildes, né? Então, da mesma forma que nós precisamos praticar a mansidão está associada com a humildade, certo? E o que é que a gente aprende na mansidão? O que é uma pessoa mansa? É exatamente, irmãos, tudo isso que a gente já falou até agora. Uma pessoa mansa, ela sabe considerar os outros. Por isso que o apóstolo, ele uniu essas 3 características para escrever na carta aos Efésios. Foram 3 características, certo? Para produzir essa união, essa unidade que a igreja precisa, que é para mostrar de ambos os povos um. E é muito difícil o relacionamento interpessoal, irmãos. Relacionamento interpessoal, aquele relacionamento que você precisa ter com pessoas de diferentes espaços. Veja na igreja o que é que nós temos. Na igreja nós temos as pessoas que Jesus chamou de baixa renda familiar, de alta renda familiar, né? Diferença financeira, diferença étnica, né? Tem índio, tem pardo, tem americano, tem de todas as áreas do mundo, europeu, tem de todas as áreas do mundo. Todas essas pessoas aí agora estão juntas, estão próximas umas das outras e convivendo, se reúnem, todas essas famílias se reúnem. E como é o convívio dessas pessoas? Para que haja uma união dessas pessoas. Olha aí a complicação, como é difícil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas em meio a essa dificuldade, ele dá 3 características que pode facilitar. Então aí ele diz, a facilidade vem através da mansidão, da longanimidade e da humildade. Então já entendemos aqui a respeito da humildade. Para haver unidade, é preciso humildade. Então falamos a respeito disso no primeiro tópico. E o segundo tópico diz que para haver unidade é preciso o quê? Mansidão, né? Para haver unidade é preciso mansidão. E o que é mansidão? Mansidão é a capacidade de expressar o seu propósito em meio à grande contrariedade sem se alterar. É o poder do autocontrole. Mansidão, poder do autocontrole. Em meio à adversidade, em meio a dificuldades, certo? Em meio a grande contrariedade, todo mundo contra você, e no momento que você está sendo contrariado, você não se altera, aí você é manso. Isso aconteceu com... a gente biblicamente sabe que Moisés é considerado o homem mais manso que já existiu, né?
E isso está escrito porque ele enfrentou uma grande afronta quando ele resolveu casar com a mulher cuxita, né? E todos ficaram ali contra ele, mas em meio a toda aquela contrariedade, o que foi que aconteceu? Ele permaneceu tranquilo, permaneceu calmo. Veja as outras situações também que Moisés precisou de permanecer com o seu autocontrole quando estava sendo contrariado, né? O povo tudo querendo voltar para o Egito e blasfemando contra Deus, dizendo que Deus não ia resolver nada para eles, que eles tinham saído do Egito para morrer no deserto e o culpado era Deus, o culpado era Moisés. E em meio a tudo isso, Moisés não pegava o seu cajado e saia baixando a lenha não, né? Porque o que dava vontade de fazer, eu acredito que era isso. Se a pessoa estiver na carne mesmo, é como se tivesse transformado aquele cajado numa espada e saísse arrancando a cabeça de todo mundo, né? Mas não foi assim que ele agiu. Ele agiu com mansidão. E quando a pessoa age com mansidão, numa situação de contrariedade, o que é que ela faz? Principalmente o crente. Vai falar com Deus, né? Se humilha, baixa a cabeça, deixa tudo que está acontecendo lá, mas resolve tomar uma posição diferente, que é falar com Deus. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então veja a responsabilidade, a importância, melhor dizendo, de um crente manso na igreja. O crente manso, ele vai saber gerenciar, gerir, controlar conflitos e vai promover a paz e a conciliação na igreja local. O crente manso, ele vai conversa com calma, com paciência, com tranquilidade, e depois que ele acalma o ânimo de um, ele vai ao outro, acalma o ânimo do outro e depois ele conversa com os dois ao mesmo tempo, trazendo ali a harmonia novamente, né? Então, mansidão, que é um fruto, esse sim, o fruto do Espírito, mencionado diretamente, né? E diz que o fruto do Espírito, que é mansidão, ele é o mesmo que ternura. Mansidão é o mesmo que gentileza. Mansidão é o mesmo que cortesia. Mansidão é o mesmo que paciência. Ok? E aí, essas qualidades a gente aprende pela palavra de Deus, que ela vai estar com pessoas que são disciplinadas. Uma pessoa disciplinada, ela é mansa. Porque são essas pessoas disciplinadas que sabem e conseguem perseverar na perseguição. No momento de perseguição, no momento de adversidade, no momento de luta, essas pessoas que têm mansidão em si, elas conseguem suportar momentos de adversidades, certo? Então essas pessoas, elas são controladas, são disciplinadas. E a igreja precisa de pessoas assim. Nós precisamos, para manter a unidade da igreja, nós precisamos, irmãos, desenvolver em nós a mansidão. A gente pode traduzir mansidão com conciliação, porque ele tem uma facilidade muito grande de trazer harmonia no ambiente em que ele se encontra, certo? Ele tem essa facilidade. Ele não chega nos lugares provocando contenda, provocando ira. Não sei se você já chegou a conhecer alguém que já chega nos ambientes com questões de provocar pessoas, certo? Provocar através de questionamentos. A Bíblia diz assim, mas o que é que vocês acham? E quando a gente não concorda com ele, aí começa aquela barulheira toda, um ambiente tão desagradável se forma, né? Por que isso acontece? Porque essa pessoa, ela não é uma pessoa mansa, ela gosta de provocar. Mas o manso, ele é conciliador, irmãos. No terceiro tópico, diz que para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Para haver unidade na igreja, ou seja, para a igreja ser uma, mostrar que é uma, é preciso longanimidade.
E a longanimidade serve para a gente perceber o exercício do perdão. Veja só, o comentarista da lição diz o seguinte: a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. É uma virtude que você produz de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Você se segurar enquanto você está sendo contrariado. A pessoa chega dizendo a você que não é isso que você está dizendo. Você fala uma coisa e o outro, não é assim não. Isso que você está fazendo é errado. Isso que você está dizendo é errado. Não é assim que se faz. E uma pessoa longânima, ela se segura ali, certo? Não vai entrar em choque com essa outra pessoa. Não vai entrar em choque. Porque você quer o bem dessa outra pessoa. Você sabe que essa outra pessoa está errada. Mas você não vai entrar em choque com ela naquele momento, porque muitas vezes aquela outra pessoa ou não estudou o assunto direito, ou está passando por algum problema psicológico, algum problema emocional, algum problema social. Você não sabe o que a outra pessoa está passando, mas ela veio a você trazer ou resolver uma situação no momento em que ela não estava preparada para isto. E aí entra em choque. É nesse momento de choque que você precisa ter um autocontrole. Você precisa ser longano. Uma pessoa longano, ela tem um autocontrole que vai fazê-la conseguir suportar a afronta durante muito tempo. Não é simplesmente suportar a afronta, mas é suportar a afronta durante muito tempo, durante certo tempo, certo? E aí o dicionário online traduz bem isso, dizendo que é em benefício de outro. Você suporta isso no momento, porque mais à frente, por você ter suportado, aquela outra pessoa vai ser beneficiada. Quando ela for beneficiada, irmãos, aí ela vem, pede perdão, se resolve, né? Mas veja que na igreja, quando a gente percebe esses irmãos que estão no momento de fraqueza, por isso que a Bíblia diz, suporte o seu irmão, cada um carregue o jugo do seu irmão. Carregar o jugo é esse momento de fraqueza, cada um considere o outro superior a si mesmo, suportando os fracos, suportar o fraco nesse momento, produzindo a longanimidade e o domínio, que é o domínio próprio, tá certo? Tem o sentido de tolerância, longanimidade tem o sentido de paciência, de constância. Uma pessoa constante é uma pessoa que vai durante muito tempo se segurando. Não é que você concorda com o erro dos outros, mas você ser longânimo é você se segurar no momento que você quer explodir e dizer tudo que precisa ser dito. No momento que vem aquela vontade de explodir, de dizer um monte de verdades, nesse momento você se segura. Eita, é difícil, né? Mas é nesse momento aí que Deus é glorificado. Por quê? Porque no momento que você está a ponto de explodir e não explode, aí Deus é glorificado, porque mais à frente a pessoa vai reconhecer o erro e vai te procurar para dizer: irmão, eu naquele dia estava passando por uma situação difícil, eu quero te pedir perdão lá para aí. Então, no perdão, na reconciliação, Deus habita, né? Tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Olha aí, a pessoa longânima, ela consegue controlar pacientemente a má conduta de outras pessoas. E o subsídio daqui da lição mesmo, diz o seguinte: mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então, em Provérbios capítulo 16, versículo 32, mostra que o ânimo de uma pessoa alvoroçada
é difícil de se conter, né? É difícil de se controlar. Mas quem consegue controlar o seu ânimo num momento assim, num momento de adversidade, num momento que ele está diante de má conduta dos outros, isso é como uma pessoa que consegue conter uma cidade alvoroçada. Já imaginaram uma cidade alvoroçada como é? Gente correndo para todo lado, ninguém escuta ninguém, aquele alvoroço, pronto. Então, se você consegue se controlar, você está conseguindo controlar uma cidade alvoroçada. Quando você olha o conselho que está aí na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, e na lição da Escola Dominical fala isso. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Então, no momento de descontrole, a bênção pode fugir das suas mãos. Lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Vou repetir aí, tá? Lembre-se que o descontrole pode provocar a perda daquilo que você mais deseja. Então se controle, em nome de Jesus, tá certo? A conclusão diz o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado, tá certo? E ele deixa aqui na conclusão 2 versículos. O primeiro versículo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 16, é muito importante a leitura. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha aí, unidade. Permanecer unidos, irmãos. Alguns estão saindo, alguns estão fugindo desta palavra, né? Alguns estão fugindo dessa palavra. Mas, como certa pessoa me disse uma certa vez, nenhuma das 7 igrejas da Ásia, que está escrito em Apocalipse, orientou os seus membros a sair de uma e formar outra, ou sair de uma e ir para outra. As igrejas foram orientadas a suportar as suas dificuldades, a aprender onde cair, se levantar onde estavam, né? Então, para que haja unidade da igreja, vamos exercitar essas características. Exercitando essas características, você vai ver que você está no melhor lugar do mundo. Não precisa sair para outro, não precisa formar outro. Basta apenas você se adaptar ao lugar onde Deus te colocou. Como é que eu me adapto ao lugar onde Deus me colocou? Como é que eu me adapto? Já tem as raízes foram firmadas, foram arraigadas em amor. Então agora é só desenvolver o fruto. É só desenvolver o fruto, irmão. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o domínio próprio, né? Temperança, domínio próprio, que é o que a gente viu. Controlando-se, sendo manso, sendo humilde, irmãos. Uma pessoa humilde, ela respeita o próximo, respeita o lugar onde está e fica crescendo no seu lugar. Uma pessoa humilde, ela dá conselhos ali onde está, ela dá bons conselhos, não dá conselho de separação, de divisão.
Uma pessoa humilde, não. Uma pessoa longânima, está com problemas no lugar onde está, então suporte esse problema até o momento de se resolver. Se não consegue ser longano, se não consegue suportar as adversidades até elas serem resolvidas, está mostrando que o fruto do Espírito não está na vida. É a palavra, é o que a gente aprendeu hoje, né? Que Deus, irmãos, possa nos ajudar, que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos fazer produzir mais esse fruto nas nossas vidas, que Deus possa te abençoar e abençoar toda a tua família em nome de Jesus. Amém?